bem. Esse final de semana a gente se encontrou em alguns casamentos, né? Meu Deus, foi casamento, batizado. Assim, não graças a Deus, porque isso não faz parte, né? Não teve velório, porque às vezes, assim, vai emendando o extremo das emoções, né? É muito curioso isso da espiritualidade, né? Você vê lá a fé e a esperança em todos os ambientes. Tá bom, porque foi um final de semana de muita família, né? Batismo, casamento, celebração muito legal lá, tá com o Luciano e a Patrícia, né? Já são casados há 6 anos, mas queriam ter a comunidade, o povo nisso, né? Celebraram um casamento, mas entre eles lá já há 6 anos e tinham esse desejo de tornar isso patente para toda a família. Foi muito legal estar lá, junto lá, muito bom. Nesses casamentos que nós estivemos, eu me lembrei da conversa que nós tivemos na semana passada, na segunda reunião. Então é provável que alguns de vocês não estivessem aqui, não sei quantos. Na semana passada, Paulo Júnior chegou no intervalo entre a primeira e a segunda reunião, né? Estava viajando. E nós estávamos conversando aqui sobre aquele texto lá de Provérbios, Provérbios capítulo 30, depois se você quiser dar uma olhada, que fala a respeito de caminhos, de trajetórias. Por exemplo, a trajetória de uma ave no céu, a trajetória de uma cobra sobre a rocha, a trajetória de um barco em alto mar, e termina falando a respeito da trajetória de um homem e de uma mulher. E aí, nos casamentos, eu fui me lembrando porque, de fato, não há nada nas Escrituras que possa ser um arquétipo, possa ser um símbolo tão próximo daquilo que é a nossa relação com Deus, a nossa relação com o corpo, do que o casamento, né? E aí me marca essa questão do 4. O mesmo texto lá, você inclusive já compartilhou várias vezes, na continuidade do texto lá fala a respeito de 3 coisas que abalam a terra, mas uma quarta a terra não pode suportar. Depois vai falar a respeito de 4 animais e exemplos de animais que são pequenos, mas a relevância é grande. Enfim, o 4. E eu tenho pensado comigo, e eu queria começar essa conversa com você aqui nesse aspecto. Eu tenho compreendido que a vida de fato envolve 4 estágios, 4 passos, 4 estações. Aí a gente pode dar os nomes que a gente quiser, mas deixa eu explicar melhor. Não estou dizendo com isso, inclusive, que a gente sai de um lugar e chega. É uma trajetória em espiral. Todos nós, num certo sentido, todos nós começamos num primeiro estágio a vida como quem busca prazer de alguma forma. E aí, quando eu uso essa expressão, não pensa isso de forma negativa, não. Pensa simplesmente como algo que faz parte da vida. Por exemplo, um bebê, quando nasce, busca o prazer do amamentar. Se ele não tivesse prazer naquilo, ele não se alimentaria, ele não teria instinto para se alimentar. 2 jovens, duas pessoas novas, quando se casam, é inevitável que a primeira motivação do casamento seja o que um pode dar para o outro. Inevitável, e isso faz parte. Não, como eu disse, não olha isso assim como algo negativo, não. Entenda só como próprio algo da estação. Próprio da estação, né? Então, não fosse assim, tinha alguma coisa errada. Né? Então, pensa a vida num primeiro estágio assim, numa primeira estação assim, uma estação de quem é atraído por aquilo que dá prazer. Eu me lembro, quando eu dava aula, era muito comum, né, ver os primeiros alunos casando, por incrível que pareça, né? Eu comecei a dar aula muito cedo, então os alunos tinham uma diferença de idade muito pequena comigo, e eu comecei a perceber alguns alunos se casando. Era muito comum um aluno, uma aluna, principalmente uma aluna, chegar e falar assim: ah, professor, tomara que eu tenha encontrado a pessoa certa, né? Bem natural, bem natural. Só que, à medida que o tempo vai passando, à medida que as relações vão se aprofundando, as pessoas vão entendendo que não é bem encontrar uma pessoa certa. Um segundo estágio, vamos dizer assim, uma segunda etapa, significa você ser a pessoa certa de alguém. Aí já mudou, aí já é uma outra etapa. Você já não olha o outro como quem tem algo para te oferecer. Você se percebe como quem tem algo a dar para o outro. Muito bom isso. É um segundo estágio, é uma segunda etapa, né? É uma segunda estação, vamos colocar dessa forma. Uma estação em que a gente vai aprofundando na vida e a gente vai buscando o que é bom. Tem algumas pessoas que chamam esse segundo estágio de estágio ético.
assim como algumas pessoas chamam o primeiro estágio de estágio estético. Estético não no sentido do que é belo, do visual. Estético no sentido, de fato, daquilo que mexe com as nossas percepções e as nossas sensações. Que faz sentido às minhas expectativas ou às minhas conclusões, né? O estético é o mundo do percebido. Isso, das percepções mesmo. Do visível. Do visível, das sensações, né, e tal. Muito bem. Então a gente vai para um segundo estágio em que, puxa, vou aprofundar na vida. Eu vou buscar o que é bom. Vou buscar, inclusive, fazer o que é o bom, fazer o bem, porque isso é a favor da própria vida. Ok. Só que, à medida que nós vamos amadurecendo, nós também nos percebemos como pessoas que não dão conta disso. A gente vai caminhando a vida. Paulo usa um arquétipo que muita gente entende que é ele, falando lá na carta aos Romanos, onde ele vai usando a expressão eu várias vezes. Eu queria fazer o bem, não consigo. O mal que eu gostaria de fazer, não gostaria de fazer, esse eu faço. Tal. Então, chega um estágio na vida de todos nós em que a gente busca o transcendente. A gente percebe que a vida não são os prazeres, a gente percebe que a vida envolve fazer o bem, mas a gente se percebe como quem não dá conta de fazer isso. Então, a gente busca algo que está do lado de fora de nós. Esse seria um terceiro estágio. E aí, de novo, eu vou colocar assim, mas não de maneira negativa. Um estágio religioso, um estágio de quem procura algo além. Mas tem um quarto. E é nesse quarto aqui que eu queria parar com vocês. Eu tenho comigo que a última mensagem de Jesus, a última conversa de Jesus com os discípulos passa por esse lugar. E aí me parece que todas as relações, de uma forma geral, precisam chegar nesse quarto lugar, nessa quarta estação. De novo, não estou querendo dizer que a gente sai de um lugar e depois termina num quarto. Não, faz parte da vida. Vira e mexe, a gente vai passando por cada um desses lugares, a gente vai percebendo e vai amadurecendo. Mas o que seria o quarto? Eu queria te pedir para abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 13. Embora o meu objetivo seja o capítulo 14, mas eu quero lembrar aqui o capítulo 13. Capítulo 13 de João, não é onde nós vamos parar aqui. Inclusive, algumas semanas atrás nós conversamos a respeito. Fala daquele episódio em que Jesus tira a sua túnica, tira a sua roupa de cima e passa a lavar os pés dos 12 que estavam ali com ele. Todo mundo deve se lembrar bem desse episódio. Perceba que é uma atmosfera de ceia, é uma atmosfera em que a ceia estava sendo servida. Então, se você quiser dar uma olhada, João capítulo 13, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tudo o que vai acontecer aqui é fruto desse amor. O amor que ama até o fim tem algo para ensinar no final. Estava sendo servido o jantar, o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da mesa, colocou uma toalha, e aí começa aquele processo que a gente já conhece. No meio do caminho, Pedro conversa com Jesus, dizendo: Jesus, o senhor não vai lavar meus pés? Aí Jesus usa a seguinte expressão, e eu queria parar aqui com você: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Eu queria parar nesse ponto, mas nós vamos voltar nele. Vou continuar o texto, nós voltamos nele. Lá no finalzinho, o último versículo do capítulo 13, diz assim: Jesus respondeu, Pedro falando para ele, né, que estaria pronto para dar a vida por ele, e aí Jesus fala: Pedro, você acha mesmo que você vai dar a sua vida por mim? Você tem certeza disso? Muito bem, aí nós vamos para o capítulo 14, e Jesus continua a mesma conversa. Então, capítulo 14, ele diz assim: que o coração de vocês não se perturbe. Ou, dependendo da sua versão, que não se turbe o vosso coração, que o seu coração não seja como que água suja. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Se na casa do meu pai não tivesse muitas moradas, muitos aposentos, muitos quartos, eu teria dito a vocês.
No entanto, eu vou preparar lugar para vocês na casa do meu Pai. Quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam aonde eu estiver. Esse texto não é tão simples para nós aqui, ocidentais, século 21. A gente lê esse texto e é levado, em função dos últimos anos, dos últimos séculos, a pensar uma coisa que não é o que Jesus está dizendo. Deixa eu explicar isso com muito cuidado. Quando ele usa assim, na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos aposentos, o que será que uma pessoa que está ouvindo... O que será que uma... Tá ligado? Tá, o que será que uma pessoa que está ali junto com Jesus está pensando? Não é bem o que a maior parte de nós está. Aí eu preciso fazer o papel de quem se propõe a ensinar, né? Eu vou voltar, eu vou abrir um parêntese aqui, você não precisa abrir não, pode ficar com a sua Bíblia aberta aqui, eu vou ajudar vocês. Eu vou voltar em alguns salmos, e você vai deduzir junto comigo o que é essa expressão casa de meu pai, casa de Deus, casa do Senhor. Por exemplo, Salmo 23, que todo mundo conhece muito bem, termina assim: bondade e misericórdia, o Salmo de Davi falando do seu pastor, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E aí ele termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O que será? Casa de Deus, casa de meu pai, casa do Senhor. Vou continuar. Muito conhecido, Salmo 122, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, pensa com a cabeça das pessoas que estão ouvindo Jesus dizer assim: na casa de meu pai há muitos aposentos, há muitas moradas, há muitos quartos. Eu vou preparar lugar, vou voltar, vou levar vocês para esse lugar, de tal forma que aonde eu estiver, vocês também vão estar. Vou continuar. Mas um outro salmo que é bem conhecido, diz assim: aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem todos os servos do Senhor que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. De que é que Jesus está falando? Para as pessoas que estão ouvindo aquilo dali, o que será que está passando pela cabeça deles? Pedro, Tiago, Judas, Tomé, estão ouvindo Jesus falar a respeito da casa do meu pai, da casa de Deus, da casa do Senhor, eles estão pensando em quê? Vou ajudar vocês. Profeta Ageu, profeta do pós-exílio, ele junta a turma e diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Eles estão voltando do exílio, Jerusalém está completamente destruída, e eles estão reconstruindo Jerusalém. E eles começam pelos muros, porque o muro dava para Jerusalém o status de cidade-estado, mas também são chamados, são exortados pelo profeta a construir, ou melhor, a reconstruir a casa do Senhor. O que é que o profeta está falando? O que é a casa do Senhor para aqueles judeus que estão ouvindo ali no primeiro século? Vou continuar. Acaso, o profeta falando, é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Do que Jesus está falando quando ele chama a casa do meu pai, a casa de Deus, a casa do Senhor? O templo. Deixa eu ajudar vocês. Quando Jesus está com 12 anos de idade, e é engraçado isso, né? Uma cena hilária, né? Jesus está com 12 anos e ele tinha muitos irmãos. Às vezes a gente não percebe isso. Tiago, o escritor da carta de Tiago no Novo Testamento, é irmão de Jesus, não é o apóstolo Tiago. Jesus tinha vários irmãos e irmãs. Como ele era o mais velho, aos 12 anos, ele já tinha alguns. E aí o pessoal foi para a festa em Jerusalém, foi para a festa da Páscoa, como era costume entre todos os judeus. E aí não é como no nosso caso que a gente vai parando o carro na porta, né? Eles vão a pé, em romaria, cantando os salmos dos degraus e voltam para casa em romaria. Como Jesus era o mais velho, provavelmente um filho assim, certinho, né? Imagino eu, não deve ter sido igual ao Paulo Júnior, não, deve ter sido mais certinho um pouquinho. Imagino que os pais se preocuparam com Jesus, foram cuidando dos mais novos. 3 dias depois, e o 3 aqui é importante, o 3 aqui não é ao acaso, 3 dias depois, Zé olha para Maria e falou: ué, cadê o mais velho? Cadê? Será que está com fulano, Beltrano? Não. Aí voltam. Aí voltam preocupados. E encontram Jesus aonde? No templo. E aí Maria fala: nossa, como é que você faz isso com a gente? Aí Jesus diz o quê? Mas por que vocês estão preocupados? Eu não devia estar
Aonde? Na casa do meu Pai. Então, diferente do que nós muitas vezes imaginamos quando nós lemos esse texto, quando Jesus está falando de casa do meu Pai, ele está falando do quê? Do templo. Aquele templo que está lá. E aí, a respeito desse templo, nós vamos evoluir um pouco. A respeito desse templo, Jesus diz assim: destruam esse templo e eu vou reconstruir em 3 dias. Lembram disso? Vou recordar o episódio com vocês aqui. Jesus, logo depois da entrada triunfal, logo depois de entrar e ser reconhecido como Messias, Jesus entra em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, lá sentado no lombo de um jumento, reconhecido como Messias, ele entra. Ao entrar, ele entra e vai para o templo. Quando ele chega no templo, ele percebe boi, ele percebe ovelha, ele percebe pomba, ele percebe pessoas fazendo o câmbio da moeda, porque havia uma moeda que só podia ser usada dentro do templo. Então, quando as pessoas chegavam trazendo sua moeda lá do Egito, da Mesopotâmia, de qualquer lugar do Império Romano, eles tinham que trocar, porque a moeda era pagã, precisava ser trocada, então havia os cambistas ali, e ganhavam uma grana fazendo isso. Jesus derruba a mesa, Jesus espalha esses animais de uma forma geral, e o pessoal chega e pergunta: com que autoridade você está fazendo essas coisas? E aí Jesus usa essa frase. A autoridade que eu tenho para mostrar para vocês é o seguinte: destruam esse templo e eu reconstruo em 3 dias. Todo mundo olha, falei, está doido. 46 anos para Herodes construir esse templo, ele vai reconstruir em 3 dias? E aí o texto diz para a gente: ninguém entendeu, a não ser depois da ressurreição, ninguém entendeu, porque Jesus estava falando do seu corpo, que somos nós. Entenderam? Eu vou voltar. E aqui é muito importante que a gente esteja extremamente atento. Eu tenho comigo que essa é a última mensagem. Eu tenho comigo que essa é a mensagem mais profunda, o quarto estágio, vamos colocar assim. E, de novo, não no sentido de que a gente vai chegar lá e parar, mas no sentido em que a gente vai ser lembrado a respeito disso o tempo todo. O templo que seria reconstruído é um templo em que a habitação do próprio Deus se faria. E aí agora eu vou voltar lá no passado, na mente judaica mais antiga. Um dia Davi olhou para o tabernáculo, olhou para a tenda, olhou para a lona esticada do seu palácio. Olhou para o palácio dele e falou: puxa, que palácio legal meu. Aí olhou, viu a tenda que era o tabernáculo, falou assim: mas não está coerente esse negócio aqui. Chamou o profeta Natan. Natan falou: é isso aí. Nem falou o que era. O profeta falou assim: o que você tiver em mente, Deus é contigo. Muito bem, interessante o texto. Ele nem falou o que era. À noite, o profeta recebe uma palavra de Deus e volta para conversar com Davi. A palavra é a seguinte: Davi, você acha que você vai construir uma casa para eu morar? Davi, você está pensando que você tem habilidade, você está pensando que você tem capacidade para construir uma casa para que eu more? Você está muito enganado, Davi. Deixa eu te lembrar de onde eu te tirei e te coloquei. Você está confundindo as coisas. Mas tem um detalhe. Aí presta atenção nisso. O profeta, em nome de Deus, falando a Davi, tem um detalhe: um filho seu vai construir um templo. Davi achou que fosse Salomão. O texto diz assim, o profeta dizendo: um filho seu, um descendente seu, vai construir uma casa para eu morar. Eu lhe chamarei por filho. Depois, se você quiser, está lá em 2 Samuel capítulo 7. Eu lhe chamarei por filho, e ele me chamará de pai. O reino desse seu filho nunca vai ser destruído. Não era Salomão. De quem é que ele estava falando? Jesus. Porque a última mensagem de Jesus é a seguinte: eu vou, mas eu volto. De tal forma que quando eu voltar, aonde eu estiver, vocês também vão estar. Aonde vocês estiverem, eu também vou estar. Por quê? Porque agora moro em vocês, vocês moram em mim. Se você voltar comigo no texto de João, capítulo 14, você vai perceber na continuidade do texto que o pessoal fica meio estranho em relação a isso. Começa a achar aquilo esquisito. Jesus diz assim: olha, eu estou indo, e vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí o Tomé fala assim: Senhor, não sabemos para onde você vai.
como então podemos saber o caminho? Agora isso para nós é mais difícil. Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso para nós é um pouco mais difícil, tem a ver com o contexto deles lá. Caminho, verdade e vida eram os nomes das 3 portas do templo. Caminho, verdade e vida. A primeira porta do átrio, a segunda porta do santo lugar e a terceira porta, ou terceiro véu, o que levava ao santo dos santos. Então, quando ele diz caminho, verdade e vida, ele novamente está embutindo na cabeça de todos eles a imagem do templo, mas não aquele templo, o templo que seria construído em cada um de nós, de tal forma que todos nós hoje somos vasos de barro que carregam no nosso interior um tesouro. Essa é a mensagem. Ele diz assim, versículo 16: eu pedirei ao Pai, ele dará a vocês outro conselheiro. João capítulo 14, dentro do mesmo contexto. De tal forma que o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e ele estará em vocês. Eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês compreenderão que eu estou no meu Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. Essa é a mensagem. Esse é o último estágio. É o estágio em que a gente não vai a Deus mais por aquilo que Ele nos oferece. É o estágio também de quem não vai a Deus como quem quer oferecer alguma coisa. É o estágio de quem também já se percebeu como alguém que depende do divino. Mas tem um estágio além. O estágio de quem se percebe um com Ele, assim como um com todos nós. E aí nós percebemos o estágio da vida. Os casamentos, quando chegam nesse lugar, ganham outra dimensão. Os casamentos, quando saem da etapa de que um oferece algo para o outro, ou de alguém que está tentando o tempo todo oferecer algo, ou ainda daquele que pede a Deus que o casamento seja renovado, vai para um quarto estágio. O estágio em que eu agora me percebo um com a minha mulher se percebe um comigo, e nós agora estamos noutra etapa da vida. E agora todas as outras coisas começam a ganhar rumo, porque agora eu percebo quem eu sou, porque eu só sou no outro, eu só sou em Deus. Isso é muito forte. Essa é uma mensagem que a gente vai continuar conversando a respeito dela. Nós precisamos ir até o capítulo 15, capítulo 16, e ao chegar no capítulo 17, Jesus ora pedindo: Pai, que eles não tenham dúvida de que eles são um comigo, assim como eu sou um contigo. E eu oro inclusive por aqueles que ainda vão conhecer essa mensagem, para que eles não tenham dúvida de que eles são um comigo, assim como eu sou um contigo. Esse me parece ser o quarto estágio, e eu queria começar essa conversa com você a partir da semana passada, né? Porque ficou na minha cabeça aquilo, e os nossos encontros durante essa semana coincidiram. Eu fui anotando umas coisas. Alguém deve ter achado até que eu estava meio doido. Você estava lá compartilhando o casamento e eu anotando umas coisas, né? Samuel estava do meu lado. É muito forte o que a gente está compartilhando aqui, e às vezes você pode estar recebendo isso e pensando: mas isso aí é muito teórico, é muita viajação, é um negócio. Como é que isso? Porque agora eu vou fazer aquela parte que geralmente as pessoas fazem comigo, né? Vamos falar uma coisa prática disso, né? Então, como é que isso vai afetar lá minhas contas de luz? E isso vai mudar o valor do meu aluguel? Meu oleride? Vai. De maneira bem prática. Então, agora, hoje eu quero fazer esse papel. Então, hoje quase que a gente inverteu um pouco aqui, né? Porque geralmente eu vou lá, assim, por mais. E hoje o Cláudio abordou essa coisa assim, bem nesse chamado. Agora eu quero sentar como engenheiro. E aí eu vou usar algumas leis físicas aqui para a gente entender isso, porque isso está na Bíblia. É interessante que quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala da quarta medida, porque ele diz assim na oração dele, Efésios 3, verso 14: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Lembra quando Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias? Deus não prometeu bênção para o indivíduo, Deus não prometeu bênção para o casal.
Você está pensando em ser uma pessoa abençoada, você está lascado. Você está pensando em ter um casamento abençoado, você continua lascado. Porque Deus prometeu bênção para quem? Para as famílias. E todas as famílias. E a quarta dimensão é a família. Num certo sentido. É o que você está falando. É a dimensão plena da revelação. E ele diz assim: oro para que com as suas gloriosas riquezas, com aquilo que ele já deu, se eu não entender essa quarta medida, esse quarto estágio, essa plenitude do que Deus quer realizar, eu não vou entender o que ele já deu. Eu vou continuar procurando para o indivíduo, vou continuar procurando para o casamento. Então você vai continuar orando para que o indivíduo seja abençoado. Depois é como você falou: bom, agora eu já não quero mais a mulher ideal para mim. Eu quero ser o marido bom para ela. Mas aí você vai continuar pedindo o que você acha que está faltando, porque você vai descobrir. Você casou com a mulher que você achava que ia pá, e de repente, pá. E aí você, bom, então agora eu vou entregar, e você acha que você, pá, e de repente, pá. E aí, o que acontece? Expectativa, porque foi isso que o diabo fez. O diabo transformou uma vida de conhecimento do que Deus já deu para uma expectativa do que Deus pode dar. Então, quem vive da expectativa não entra na quarta dimensão. Não entra. Porque você vai comprometer, inclusive, a expressão do divino. Porque o divino vai ficar refém da sua expectativa. Aí ele morre. O seu divino vai morrer no dia da sua pior frustração. Não é você que vai morrer. É o seu divino. E aí você vai matar o devoto dele desapontado. Foi o que Judas fez. O dia que Judas se desapontou com o seu divino, ele matou o seu mais sincero devoto. Para dizer que o divino dele era um fracasso. Sabe quem vai ser a culpa final de todos os seus fracassos? Sabe quem vai receber a culpa no fim? Aquele que estava lá vendo tudo e não fez nada para evitar. Quem era essa pessoa? Quem te pôs no mundo? Quem sabia que você estava casando com essa bagaça? Quem sabia que a conta ia chegar, que o dinheiro não ia dar, que a doença era grave, que o filho ia morrer, que o aborto ia acontecer? Quem está lá nesse lugar? Com o poder de resolver. Com o poder, a terceira pessoa. E aí até o divino vai ficar comprometido. O divino do seu casamento vai ficar comprometido. Quem podia fazer de você, quem podia te dar a mulher ideal, já fracassou na largada. Mas aí você evoluiu na sua espiritualidade, falou: não, mas ele vai me ajudar a ser o marido que ela precisa. E aí você descobre que não consegue. No fim, então, todas as áreas. Aí Paulo diz assim: agora eu oro para que ele, segundo o que ele já te deu, ele te fortaleça lá no íntimo do seu ser, lá no seu mais profundo interior. É até curioso que Jesus chamou esse interior de quarto, né? Eu não sei se tem alguma relação com o quarto ou quarto, né? Será que é o quarto ou será que é o quarto? Amém? É o quarto no sentido de que finalmente você chegou no mais profundo lá, seu reduto interior, quarto, né? Será por que a gente chamou quarto de quarto, né? Então é uma boa pergunta. Não é terceiro, né? Não é? Será que lá o casamento acaba não se concluindo aonde? No quarto, né? Antes que vai para os quintos. Antes que você manda todo mundo para os quintos dos infernos, né? E ele diz lá no seu homem interior: sejam fortalecidos por meio do seu espírito. O espírito
para que Cristo, não é Jesus morando com você, é a natureza de Cristo habitando em você. Amém? Isso vai ser fundamental. E aí, para que você estando arraigado é raiz. Isso quer dizer o seguinte: você não se apoia em Jesus. Não busque apoio em Jesus. Seja feito de Cristo. Cristo não é uma pessoa em quem eu procuro ajuda. Cristo é a pessoa de quem eu sou feito. Eu me alimentei, então eu sou feito da substância Cristo. A natureza de Cristo. Eu comunguei essa relação. Eu entrei em outra dimensão. Porque agora é uma substância, é uma conexão de natureza imediata. Por isso que ele traduziu isso no pão. É tão forte isso, doutor, cientificamente falando, já que a gente está... Porque Deus foi escrevendo, Deus escreveu isso na nossa vida o tempo todo. Com que velocidade um pedaço de pão passa a ser parte de você? Está vendo? E qual a possibilidade de separar de você o pão que você acabou de comer? Impossível. Amém, doutor? Impossível. A partir do momento que você colocou o pão e começa a mastigar, já é impossível separar você. Se fizer de você uma difração atômica, pegar você e enfiar você num acelerador de partícula, pronto, agora já não dá mais saber se aquele nêutron era o seu ou do pão. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Aí você fala, não, mas é muito rápido. Eu falo, não, é mais rápido ainda. Porque quando Jesus transformou isso numa memória, agora é na velocidade multiplicada da luz. Porque agora esse pão, ele não faz fazer parte de mim quando eu ponho ele na boca. Eu vi. Aí ficou mais rápido ainda. Eu senti o cheiro. Eu ouvi ele anunciando. Pronto, acabou. Agora esse pão já sou eu e eu sou esse pão antes mesmo de colocar na boca, tanto que Jesus nem comeu, porque eu já tinha comido. Ele comeu a memória. Por isso que Jeremias diz assim, se eu não recuperar meu chip de memória, eu vou ser sufocado pelas propagandas que a rede social mandou para mim. Sabe aquele trem que você está lá tentando formar uma memória e a rede social fica te enviando lembranças? Daqui a pouco você tem mais lembranças do que memória. Então é isso. E esse é o contexto. Esse é o contexto. Eles estão no contexto da ceia. É aqui, gente. É o contexto da ceia, dessa quarta dimensão. E está aqui em Efésios. Ó. Aí ele diz, então agora é arraigado. Você não está buscando apoio em Deus. Você não está buscando a ajuda de Jesus. Você não precisa pedir ajuda para Jesus, não, mano. A natureza de Cristo em você orientará você a ser a pessoa que agora você é. Você fala, mas isso é mistério. É mesmo? Mistério. É o mesmo mistério que você pega uma sementinha invisível chamada espermatozoide, coloca ele dentro de um ovo, sai 3,5 kg de gente. Tudo organizado já, até com ideia pronta. Ah, você colocou lá uma sementinha invisível, microscópica no espermatozoide, ele entrou em contato com o seu campo, certo? Geracional. Pronto, ali já nasceu uma vontade. Você pensa que esse trenzinho misterioso já sabe a cor da sua preferência e vai quebrar o maior pau por causa do negócio desse? Não gosta de chuchu? Pronto, já nasceu. Isso aí está lá. Estava lá dentro daquele trem lá, aquela combinação. Isso pode ser uma bênção, como pode ser o pior trauma da vida dele. Ele pode vencer o medo que ele tem de chuchu, como ele pode passar mal, ter tremedeira, batedeira, pensar em pular da janela, só de sentir o cheiro do chuchu. Você acha que eu estou exagerando, doutor?
Com que velocidade? E a gente está querendo tratar a vida na estética, na ética, pegar uns meninos, achar que você pagou uma boa escola para ele. Rapaz, é um perturbado sendo ensinado por 10 perturbados e todo mundo gastando rios de dinheiro. Pura perturbação. O patrocínio das patologias. Amém, doutor? Não é? Paga caro para ficar doido, depois mais caro ainda para tentar ficar sadio. Tem quem dá conta de um trem desse, não, mano? Falando sério. Porque nós não entramos na dimensão. A gente ainda continua pedindo a ajuda de quem? De Jesus. É a terceira dimensão, colocando uma quarta dimensão como se fosse outra, e não como se fosse a plenitude do desenvolvimento da pessoa. Amém? E aí ele fala lá no seu profundo interior, fortalecido, arraigado, para que possam, juntamente com todos os santos, aí ele fala, agora já sei. Já sei. Esse quarta dimensão é um templo onde a santaiada vai tudo reunir e nós vamos cantar a música certa. Nós sabemos agora qual é o hino que mexe Deus. Aqui na paróquia, menino, quando a gente canta aqui, o Espírito Santo vem rápido, obediente. O Espírito Santo é obediente. É igual assobiar para um cachorro. Se assobiar diferente, ele não vem porque ele não conhece o assobio do dono dele. Viu, Espírito Santo? Somos nós que estamos assobiando, não é um pé rapado cantando um trem lá qualquer, pagão, evangélico, mas não é o evangélico. Fui eu que assobiei, cão espírito. Sou seu dono, meu ídolo. Vem cá tomar conta dos meninos que eu tentei matar com a minha loucura e agora só tenho a obrigação de salvar porque eu assobiei no tom certo. Vem cá salvar meu casamento. Vem cá salvar minha empresa, pagar minhas contas. Cão espírito. Eu canto e você dança. Ou eu danço ou você canta. É isso. Grave isso. Muito grave. Isso é insano. Porque eu coloquei isso como uma outra medida. E não como um processo alcançando a sua plenitude. E aí ele vai dizer, então agora, o que é o santo? O santo não é aqueles que acertaram no assobio, na reza, na coreografia e nem na taxa. Tem gente que está achando que o santo é os pagadores da taxa. Que Deus apresenta conta de 10%. Senão a próxima vez que você voltar no boteco aqui, ele nem passa na sua mesa. Mas como bom garçom, ele já identificou que você paga os 10%, de vez em quando você gostou mesmo, você ainda dá um pouquinho mais, umas ofertas. Aí ele vai na sua mesa primeiro. Sabe aqueles caras que estragam festa de casamento? Você gasta uma fortuna. Entendeu? Organiza. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não, casei 5. Seguinte, você vai lá, organiza, para ficar bom para todo mundo. Aí aparece um religioso devoto, um mensageiro de Satanás, e moe a mão do garçom, bagunçou o esquema. Rebentou com a organização. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Já encontrou alguém assim por aí, Fábio? Nas festas lá, com o carinha, dá uma moiada. Por que ele está acostumado a fazer isso? Tem gente que não aguenta. Ele tem que dar propina para um garçom de festa de casamento, de batizado. Se tiver garçom, ele dá um jeitinho de enfiar um trem no bolso dele.
Não, vou falar para vocês, mano. Tem crente por tudo quanto é lado. Onde você menos espera, tem um devoto. Bagunçando a vida de todo mundo, fazendo a divindade dele atender quem primeiro? Um dá uns 10%. Se ele perceber que não funcionou, ele dá um pouquinho mais. Se ele perceber que funcionou, ele dá um pouquinho mais. É muito grave, porque isso vai para a vida dos seus filhos, isso fica lá no chip de memória. Aí seus filhos não vão ter memória, seus filhos vão ter o quê? Lembrança. E as lembranças vão matá-los. Porque a gente não levou eles para a quarta. Aí Paulo vai dizer, sabe o que é santidade? Santidade é você não ser tomado nem de ansiedade, que faz você atropelar os processos, e nem de amargura, que faz você se ressentir. Então, santo não é o que faz a coisa certa para ser visto ou para merecer. Santo é aquele que, apesar de dar tudo errado, apesar dele descobrir que não era mulher, e dele descobrir que ele não é o homem, ele continua no compromisso dele de conhecer na mais profunda intimidade. E tornar conhecido. Sabe o que é santidade? É conhecer e tornar conhecido. Independente se eu estou dando conta de fazer a coisa certa, se eu não estou, eu tenho um compromisso. Compromisso de quê? De conhecer. Quero conhecer a verdade a meu respeito. Quero conhecer a verdade a nosso respeito. E quero conhecer a verdade a nosso respeito. E sabe qual é a verdade a respeito de todos nós? Somos a família de Deus. É isso que ninguém sabia. Essa é a quarta medida que estava oculta no coração do Pai. Ele queria transformar 3 em 4. Sabe qual era o grande mistério no coração do Pai? A igreja. Agora você entendeu por que mulher é um trem misterioso. Você tenta entender, não dá conta. A hora que você acha que entendeu, você estava errado. Então, é um trem assim. Entendeu? Você põe lá dentro uma sementinha achando que vem homem, vem mulher. Você põe lá, agora vem mulher, vem homem. Aí você fica doido da cabeça. Aí você fala assim, não, agora vai me honrar, vai nascer parecidinho comigo. Parece com ela. Depois não parece com ninguém, parece com o tio que você mais detestava. Você fala assim, meu Deus. Só Jesus nessa causa. Tinha que lembrar esse tio meu lá. Família. Bem para a mesa. Família. Os mistérios, os ocultos de Deus a serem revelados através de quem? Família, o corpo. Quem é o corpo? A igreja. Quem é a igreja? O corpo. Aí agora ele vai falar. Então, santidade é o quê? Haja o que houver. Você não desiste. Você não abandona. Você não murmura. Você não abandona o compromisso de tornar a vontade de Deus conhecida. Eu tenho um compromisso inegociável. Haja o que houver, seja o que for, nós temos um compromisso inegociável em sermos o quê? A vontade de Deus da família. Foi o que Jesus falou. Deus, você podia me salvar, mas Pai, eu estou aqui para cumprir o teu propósito. O teu propósito é que eu sacrifique a minha vida em favor do quê? Da família. Se você sacrificar em função da esposa, é interesse. Do casamento, é necessidade. Então o sacrifício tem que ser em favor do quê? Família. O que o povo hoje menos quer ter? Filho, porque vai aumentar a necessidade e vai comprometer os interesses.
Aí nós deixamos de ser o quê? Santo. E a gente achando que santidade era acertar no assobio ou no recurso. Não, santidade é não comprometer o propósito. Ter compromisso que a vontade de Deus seja conhecida. Que eu conheça e faça conhecida. Amém? E aí ele vai dizer então aqui, ó, Cláudio, a quarta. Ele diz, então, quando você estiver em família, você vai compreender o comprimento, a largura, a altura. Essas são as medidas do quê? Visíveis. A ética e a estética. A ética e a estética têm uma medida. Mas eu estou além das medidas do que visíveis. E aí, os físicos, Einstein, todo mundo, até Platão lá na sua física lá, porque né, os pais da física quântica, o que é a física quântica que está tão em moda? A física quântica era descobrir exatamente qual é a quarta medida. Sabia disso? Porque até então a física lidava com a combinação das três. Na combinação das três medidas, você faz uma combinação de tempo e espaço. Aí é o que você está fazendo, não coube no seu quadrado. Sabe por que não coube no seu quadrado formado de comprimento, altura e largura? O seu quadrado tem medidas visíveis. O seu quadrado é um R3. Não coube o seu quadrado, você não entra no quarto. Porque você está achando que entrar no quarto é entrar no seu quadrado. Não, entra no teu quarto. Aí você está achando que entrar no quarto é entrar no seu cubo. O cubo, apesar de ter uma aparência quadrada, é uma junção de três medidas. Então, vou te explicar uma coisa. Se você simplesmente fizer a junção das três medidas, você vai achar que são quatro. E, na verdade, nunca passou de um 3 mal compreendido. Presta atenção, isso pode transformar a pessoa num satanás. Sabe do que Lúcifer é feito? De uma leitura errada das três medidas. Ele ficou vendo aquela conversa lá, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, ele escutava aquele barulho. Aí ele escutava aquele barulho e falou assim, é mais de um. Tem hora que é Espírito, tem hora que é Filho, tem hora que é Pai, eu escuto ali. Ele deve ter prestado atenção, porque o capeta presta atenção, mais do que nós. Aí ele ficou lá assim, falou assim, mas parece que se eu apurar aqui minha sintonia, parece que é uns três conversando. Aí ele escutou. Ele deve ter percebido uma parte da conversa lá, que falou assim, gente, vamos aumentar isso aqui, vamos ampliar essa relação aqui? Vamos trazer mais gente para esse negócio? Aí o capeta pensou, gente, quem é o cara? O cara que abre a porta, o cara que paga a conta, o cara que dá mais do que os 10%. Quem é o cara? Esse cara sou eu. Aí, não foi o Roberto Carlos que fez essa música. Essa música é um plágio. Quem fez essa música foi Lúcifer, Satanás. Ele um dia cantou, gente, esse cara sou eu. Então o diabo estava achando que 3 ia virar 4. Ele fez uma conta visível. E não que Deus estava transicionando, que Deus estava transpondo para Ele mesmo um quarto momento. Porque agora a Trindade continua sendo Trindade, mas tem uma quarta expressão da Trindade. Isso é que não dá para saber. Porque são 3 ou são 4? A Trindade é 3 ou são 4? O diabo achou que a Trindade ia virar 4. Por isso que formação de quadrilha é só depois de 3. Entendeu? Você não sabia. Cadê os advogados aqui? Tem um advogado aqui? Só é formação de quadrilha, não é isso? Porque o quadrilha tá. Porque quem foi o primeiro formador de quadrilha? O capeta, que ele pensou que 3 ia virar 4. Ele fez uma conta do quê?
do visível, do aparente. Então, às vezes, você está achando que você está precisando de mais. Aí você está fazendo soma. Em vez de fazer o quê? Multiplicação. O Pai potencializa o Filho, que potencializa o Espírito. E essa potencialização nos leva a uma quarta dimensão que revela o mistério de Deus, que agora é uma trindade revelada em família. Agora são quantos? Fala para mim, são quantos agora? São quantos agora? São quantos agora? São 3? Não. São todos, porque sempre foi um. É a expressão quádrupla da unidade, onde todo o movimento de Deus se revela na sua plenitude. Por isso que é altura, largura, comprimento e intensidade. A ciência está até hoje querendo descobrir qual é a quarta medida. É tempo? É velocidade? É luz? Não, amados, é intensidade. É plenitude. Sabe que dia que a ciência vai chegar à conclusão que a quarta medida é plenitude? Como é que a ciência vai definir plenitude? E Jesus definiu, sabe qual é a quarta medida? De todo o coração, de todo o entendimento, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Como é que isso se revela? Em favor do próximo. Em favor da família. Isso estava onde? Guardado. E quem foi o primeiro a fazer esse sacrifício pelo quarto? Quem entrou no quarto antes de todos? Quem entrou lá no quarto? Quem entrou na dimensão quatrina? Quem foi lá no seu quarto falar com o seu pai e dizer, não seja a minha vontade, mas venha a tua vontade, se faça através de mim a sua vontade? Quem foi? Cristo. E ele sacrificou a sua unidade em favor da família. E aí o que era único passou a ser primeiro de todos. Meu irmão, nós somos a expressão de um, porque somos a expressão de todos. E nós somos a expressão de todos, porque somos a expressão de um. Um que se revelou em amor, aí esse amor se expressou em graça, e a graça se expressou em comunhão. Então, é a quarta etapa de um processo. Não é a quarta medida de uma sala. Não é a quarta pessoa na roda. Não. É aquilo que Deus impôs para Ele mesmo. Deus entrou no quarto conosco. Porque Ele sendo 3, passou a ser todos. Ele sendo 3, Pai, Filho e Espírito Santo, agora o Filho se revelou igreja. Tinha uma expressão quarta da pessoa 3. Agora corpo, alma e espírito vai fazer sentido, porque agora corpo, alma e espírito é em favor da relação e não do indivíduo. Agora você entende por que é 7. Por que 7 é o número da perfeição? Porque é a trindade, amor, graça e comunhão, vivendo em favor da família. Então nós somos a família. Então a humanidade é a expressão quarta. Por isso que tudo que vai falar de homem é 4. Os quadrantes, os 4 cantos da terra, sendo que a terra é redonda. Amém, irmão? Por isso que é 40 anos no deserto. Por isso que é 40 dias até ter fome, jejum. Por isso que choveu durante 40 dias e 40 noites. Porque esse 4 visível é para matar aquilo que a gente construiu a partir de uma combinação numérica, estética, quantitativa. Nós fizemos um 4 para nós, que não é a quarta plenitude, expressão de Deus. Então Deus tem que matar esse homem 4. Sabe o que esse homem 4 nós fizemos? É aquele que era corpo, e aí Deus soprou um espírito. Mas o espírito estava, mas não era. O primeiro contato que o homem teve com o Espírito de Deus, o espírito estava, mas não era. Então Deus me conferiu
possibilidade espiritual, mas o Adão não era um ser espiritual. Ele tinha espírito para ter condição espiritual, mas o espírito não era permanente, estava nele, mas não era ele. Você está entendendo isso ou não? Pronto. Aí, o Adão, corpo, recebe uma inoculação, uma injeção presencial, pá! Aí ele vira agora um ser espiritual. Quando esse ser espiritual, em contato com a natureza humana carnal, formou o quê? A alma. Ele passou a ser alma vivente. Então agora eu tenho uma necessidade física, eu tenho uma cognição de alma e eu tenho uma possibilidade espiritual. Mas como o espírito estava, mas não era ele, apesar de estar nele, quando o Adão ouviu a sua carne, o espírito que estava nele morreu. Agora, ele é um quarto morto. Porque ele não alcançou. Agora, por que ele é um quarto morto? Porque ele vai fazer um Deus para ele. Ele é um espírito morto, uma alma escrava do corpo, construindo para si uma divindade. Então, o que é a divindade? O que é a divindade do Adão? Uma quarta pessoa para responder aos interesses dele de corpo, alma e espírito. Por isso que o nosso Deus está no nosso quadrado, no nosso cubo. Porque ele não é alguém em com. Ele é alguém que está nas minhas 3 dimensões e que eu tento converter para resolver os meus problemas de corpo, alma e espírito. Então eu sou um 3 incompleto, porque eu não evoluí, eu não avancei para ser a pessoa completa que Deus queria revelar de maneira misteriosa que estava dentro dele. Sua família. Aí eu não sou família. Eu tenho casamento, eu tenho filho, eu tenho empresa, eu vivo como família, pago conta de família, frequento ambiente de família, sofro pensando que sou família, mas eu não sou família. Eu sou um casamento que talvez dê certo. Eu sou uma empresa que precisa funcionar. Eu sou um pai que tem ou não filhos e que tem ainda a ilusão que eu é que resolvo quantos eu quero ter. Ora, quem resolve quantos filhos quer ter é um 3 de 4. Porque Deus falou para Nabucodonosor, você se acha um Deus? Eu vou fazer você andar de 4. Você não quer entrar na 4ª dimensão? Vai andar de 4. Como um animal terreno, vivendo das suas necessidades e até desenvolvendo liturgia de acordo com seus interesses. Porque se o animal for muito básico, ele só morde. Mas se ele for um pouquinho sofisticado, ele dança. Mas é um 3 de 4. Amém? Porque não avançou. Não quis conhecer a dimensão que Deus levou Ele mesmo para viver. Sabe o que eu quero viver? Aquilo que Deus forçou Ele mesmo para viver. Deus sacrificou a sua exclusividade em favor da comunidade. Toda a Trindade se sacrificou. Deus sacrificou a Trindade em favor da nossa relação. E nós estamos sacrificando a nossa relação em favor da nossa Trindade. Nossa Trindade não é amor, graça e comunhão. A nossa Trindade é corpo, alma e religião. Sabe de que é feita a Trindade humana? Corpo, alma e religião. Aí a gente se reúne achando que tem comunhão e não é comunhão. É o endereço da minha religião. Ainda é o meu divino, para salvar o meu trino. Aí o divino que salva o seu trino é um 4, mas não é a 4ª.
é um quarto que nunca virou quarto. Amém, irmãos? Nunca virou intimidade. Nunca virou conhecimento. Virou entendimento. Aí eu quero que a minha trindade frequenta o lugar onde eu controlo o meu entendimento. Aí eu só sei somar, não sei multiplicar, não sei oferecer minha vida para promover o outro. Olha, nós vamos ter que escutar essa palavra muitas vezes, porque nossas relações estão sendo sacrificadas em favor da nossa trindade, sendo que a trindade se sacrificou em favor das nossas relações. Eu nunca compartilhei isso antes da minha vida, mas hoje eu estou tendo um entendimento. A trindade se sacrificou para colocar ela mesma nessa quarta dimensão humana. O que é esse quarto? É o homem que Deus queria fazer para ser a expressão de quem Ele é. A trindade se sacrificou em favor desse mistério guardado no quarto de Deus. Lá do mais profundo do seu íntimo, Deus tirou um mistério. E Ele sacrificou a sua trindade em favor de ter na relação essa pessoa. Nós somos a quarta expressão da trindade de Deus, sem contudo ser outra pessoa. E aí nós estamos sacrificando as pessoas para salvar a nossa trindade na forma da religião, achando que esse Deus vai vir salvar a nossa trindade. Amado, eu vou te falar uma coisa para você. Presta atenção nesse mistério. O encontro de duas trindades não dá um 7 perfeito, dá um 6, 6, 6. Sabe o que é o número da besta? Olha, é 3 reuniões de duas trindades. É a trindade das trindades. E nós estamos transformando nossas reuniões na trindade das trindades. Meia, meia, meia. Porque não estamos querendo viver o processo quarto. Estamos querendo viver a reunião 3. Alguém está entendendo isso aqui, amados? Em nome de Cristo Jesus, não seja a sua trindade, corpo, alma e espírito, querendo converter a trindade divina a favor da sua. Mas faça como seu pai fez, sacrifique corpo, alma e espírito em favor da comunhão, como nós vimos ele fazer. Não fique aqui pedindo que a trindade salve a sua trindade. Mas olha para ele como ele sacrifique isso em favor da relação, da família, da comunhão. Não é dos seus parentes, não. Da família. Sacrifique os seus projetos de parente. Às vezes você pensava em ter só os filhos que você queria ter. Não, tenha todos. Que às vezes exatamente aquele que você não quis ter é que vai salvar um país, uma cidade, uma mulher sozinha, um homem difícil. Não, mas e se esse filho nascer doente? Ele vai salvar muita gente. Filhos doentes salvam muita gente. Ou de que a medicina é feita? De que a psicologia é feita? Fala uma coisa, se Deus não estivesse mandando os filhos doentes para cá,
Nós era tudo perturbado, nós estava tudo era sambando, tomando cachaça e rock and roll total. Amém, irmão? Aleluia. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Tá vendo como é que a gente quer ser 666? Um arranjo de trindades, em lugar de ser a própria expressão dos seus mistérios. De modo que a nossa trindade, em relação com a trindade, não em combinação, mas em relação, revela esse mistério chamado comunhão da família. É na comunhão da família que está a trindade de Deus e está a trindade humana revelando os seus mistérios. Amém? Glória a Deus. Muito bom, irmão. Eu com esse fundo musical aqui, nós ficava conversando aqui até Jesus voltar. Eu vou embora aqui. A igreja de Colossos era uma igreja distante de Jerusalém, a ponto de viver um judaísmo diferente. Era distante de Atenas, a ponto de viver uma filosofia diferente. Quando Paulo escreve para a igreja de Colossos, ele diz assim: o judaísmo de vocês é um judaísmo estranho, mas ao mesmo tempo tem aí uma filosofia muito esquisita. Mas vocês receberam uma influência persa que deixa vocês um tanto quanto sofisticados, a ponto de que vocês estão achando que vocês conhecem os mistérios mais ocultos. Então vou dizer para vocês, qual é o mistério oculto agora revelado? Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a mensagem. É a mensagem. E você vê que o cara mais trindade, sabe quem era o cara mais trindade dos discípulos? O trindade que queria salvar a trindade? Pedro. Pedro era corpo, alma e espírito. Aí Jesus fez uma pergunta para Pedro, deixa Deus ministrar no seu coração, para a gente levar essa reflexão. Aí Jesus fez uma pergunta para Pedro que não era para ele responder, era para ele pensar. Sabe qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Pedro, você me ama mais do que todo mundo me ama? E Pedro teve a coragem, a estupidez de responder. Porque ele achou que Jesus estava fazendo uma pergunta. E sabe o que Pedro respondeu? Com certeza. Com certeza. Eu posso te salvar, Jesus. Eu posso te proteger. A minha trindade, em associação com a sua trindade, nós somos imbatíveis. Você acha que eu estou exagerando? Não. Jesus um dia chamou Pedro de 666. Fui eu não. Ou não, teólogo? De que Jesus chamou Pedro? Um dia Jesus chamou Pedro de quê? De anticristo. Porque Pedro estava sempre achando que dava para combinar a trindade dele com a trindade. Por isso que Pedro sempre escutava 3 perguntas. E tão trindade, ele respondia 3 vezes. Ele achava que era uma trindade tentando ajustar com a outra trindade. E Deus sempre querendo levar ele para um aquário. Deus falou assim, aí Jesus falou: Pedro, ó, um dia alguém vai salvar a sua trindade. Porque a sua trindade faz o que quer, come o que quer, frequenta o culto que quer, na hora que quer, dá dinheiro onde quer, acha igreja boa, igreja ruim, acha irmão bom, irmão ruim. Sua trindade é poderosa, Pedro. Você sabe quem presta, quem não presta na igreja, quem faz a coisa certa e não. Você, Pedro, você na sua força trina, você sabe tudo, Pedro. Você sabe o horário do culto bom, a igreja que funciona, você sabe onde é que dá para dar dinheiro, você também sabe a hora de tirar. Ou Jesus não falou isso para Pedro? Você veste o que quer, come o que quer, na hora que quer, vai aonde quer. Onde um dia, uma relação, não é uma devoção, um culto não vai transformar você. Uma música não vai transformar você. Sabe o que vai transformar você? Uma relação. Alguém mais novo vai pegar você pela mão e vai obrigar você a ir para uma
quarta dimensão. Isso chama-se relacionamento, comunhão, vida compartilhada, contra a vontade. Aí você entrou no mistério. Amém? Aleluia. Eu falei, se não parar aqui, me interrompa, para aí, fala amém. Tá doido. É isso. Vamos Amém. ter uma palavra de oração, né? Amém. Feche seus olhos. De prático, queria te convidar para sair daqui hoje e pensar a vida sempre nesse caminho. Eu estou no Pai, o Pai está em mim, estamos todos em comunhão. Deus amado, muito obrigado por esse tempo. Essa não é uma reflexão fechada. Esse não é um tempo em que nós estamos desenvolvendo marcas, regras. Isso deve nos provocar, isso deve nos incomodar, mas ao mesmo tempo, isso deve nos consolar. Traz consolo e exortação para cada coração aqui, de tal forma que, de fato, nós possamos conhecer o Senhor. Não é compreender, não é medir, mas é ir além, na medida do conhecimento, do relacionamento, aquele que se propõe a uma vida na quarta dimensão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Quer dar uma... Não, vamos em paz. Seguinte, o Richard está aí na porta e ele me ligou que estaria aqui em Goiânia. Eu pedi que ele viesse, porque ele sempre tem material muito bom e o nosso empenho aqui, que você tem acesso a isso, eu destaquei, eu até peguei lá esses devocionários aqui que são maravilhosos. A editora pegou os eruditos europeus e transformou em devocionais diárias. Então você tem essa coleção lá, tem o Pão Diário também, que é uma coleção de devocionais muito boa, e tem outros livros lá, a Bíblia, de estudo, um punhado de coisa. Mas eu sempre peço para o Richard, quando ele vem aqui, para trazer esse material, para você ter isso aqui fácil, acessível. Isso aqui, ó, é um dos melhores presentes que você pode dar: batizado, casamento, velório e inauguração de empresa. Esses devocionários são maravilhosos. É alimento saudável para todo mundo, qualquer idade, tá bom? Beleza? Uma boa semana para todos. Amém.